Vamos ver então o próximo vídeo? Oi, gente, meu nome é Milena e hoje eu vou contar a história da criação do Hangul, o alfabeto coreano. Mas para isso, nós precisamos voltar lá no ano de 1400 e falar um pouquinho da Coreia naquela época. A história da Coreia é muito extensa e vasta, com grandes marcos históricos, tendo como exemplo o legado de um dos reis mais respeitados da história da República da Coreia, Rei Sejong o Grande, o quarto rei da dinastia Joseon. Muito conhecido pelo seu grande interesse em livros e sua busca insaciável por conhecimento, o rei Sejong revolucionou o governo em todas as áreas. Na vida cotidiana da população, no exército, na literatura, na astrologia, na agricultura, entre muitas outras áreas. Além de ter aprimorado diversos recursos, o rei Sejong teve participação em muitas invenções tecnológicas e sociais, e a principal delas é a invenção do Hangul, sobre a qual falaremos hoje. Antigamente, os coreanos tinham sua própria língua, assim como hoje. Porém, até o século XV, eles faziam uso da escrita chinesa. Esse fator trouxe muitas dificuldades para o povo coreano, que naquela época era praticamente analfabeto. Apenas a nobreza, que era a menor parte da população, sabia ler e escrever por meio dos caracteres utilizados. Imagine o quão difícil era, além de ter palavras vindas do mandarim, ter que utilizar os caracteres chineses para expressar palavras, fonemas e ideias de outra língua. Para realizar tal expressão com maestria, os coreanos até criaram diferentes métodos para fazer a transcrição, dependendo da necessidade de comunicação do falante. Alguns exemplos são os métodos Idu, o Gugyeol, o Hyunchal. Enfim, existiam muitos métodos, e tenho certeza que só de ouvir alguns deles vocês já ficaram confusos, né? Imagina que trabalho era aprender isso tudo. O rei Sejong, vendo todo o sofrimento da população e a segregação que tal escrita acarretava, decidiu criar um alfabeto devidamente voltado à língua coreana. Mas o rei tinha um impasse. O complexo acesso ao aprendizado dos caracteres proporcionava à aristocracia, chamada de Yangban, a continuar com seus benefícios da alta sociedade, enquanto outras classes como Jeonmin e Sangmin viviam diariamente sem saber ler e escrever. Observando toda a situação, o rei Sejong foi criando o alfabeto com muita calma e muito sigilo, para não causar nenhuma revolta na elite, que considerava o novo alfabeto um sistema vulgar. As 28 letras pertencentes ao Hangul foram inventadas para ser um sistema simples, de estrutura escrita fonética, fazendo com que os desenhos representassem todos os sons advindos da língua coreana. Para realizar tal feito, o rei criou as consoantes com base na estrutura da boca ao pronunciar tais sons, e as vogais com base nos elementos do mundo, como o céu, a terra e o homem. Devido ao caráter sigiloso da criação do Hangul, até hoje existem especulações de que o rei criou o alfabeto sozinho, enquanto outros afirmam que ele teve ajuda. Uma coisa era certa: era complicado trocar ideia com os ministros. Logo, assume-se que o rei teve a ajuda dos estudiosos do seu Instituto Real de Pesquisa de Pyongyang. Alguns dizem até mesmo que o rei deixou-os criando sozinhos. Apesar dessas suposições, os registros oficiais da época deixam claro que o rei criou o alfabeto sozinho e que os estudiosos do seu Instituto Real só tiveram participação depois que o alfabeto já havia sido criado. Nós já conseguimos perceber que o rei passou por muitas dificuldades nos anos de 1400, né? Mas não pense que acabou aí não. Apesar do Hangul ter sido muito bem pensado e o rei Sejong ter as melhores das intenções, logo a notícia de que um novo alfabeto iria tomar lugar se espalhou, e os ministros reais não gostaram nem um pouco da ideia, criando até mesmo, junto com o chefe da Pyongyang, uma petição para impedir o projeto, já que a saúde do rei também estava em jogo. Mas o rei não se deixou levar, e em 1444 lançou o Hangul para toda a população, juntos de outros registros que explicavam o uso da língua e os sons corretos do novo alfabeto. O rei até mesmo, junto de seu instituto, traduziu diversos livros e obras para o novo alfabeto coreano. O principal registro foi o Hunmin Jeongeum Haerye, que significa literalmente os sons corretos para a instrução do povo. Pois é, nem a vida de rei devia ser fácil naquela época.
Mas brincadeiras à parte, essa história, além de contar sobre os desafios da criação do alfabeto coreano, mostra que o rei Sejong inventou o Hangul para proporcionar uma vida melhor para o bem das classes mais baixas e uma maior igualdade social do povo, fazendo com que o acesso à informação fosse direito de todos e aumentando o senso de identidade da nação coreana. O Hangul é o único sistema de escrita do mundo que tem registros claros de suas origens, de sua criação e de seu criador, e é reconhecido por estudiosos e cientistas até hoje. E os registros da Hunminjeongeum são desde 1997 nomeados pela Unesco como Registro da Memória do Mundo. Além disso, o legado que o rei Sejong deixou é incomparável, uma vez que ele revolucionou o governo, melhorando a defesa de guerra do exército da época, expandindo o território da dinastia Joseon e restabelecendo o Instituto de Pyeongjong, além de ter reforçado políticas e crenças confucionistas e dar ouvido ao povo, gerando grande evolução como nação até os dias de hoje. Todos os arquivos mencionados se deram graças ao Shillok, também patrimônio da Unesco, que era o sistema de escrituração das ações dos reis e funcionava como uma espécie de diário para que se tivesse controle do poder imperial coreano, proporcionando à população a democracia desde os mais antigos tempos. Como exemplo desse sistema, existe o caso de um rei que estava andando a cavalo, caçando de arco e flecha e atirou em uma corça, mas caiu do cavalo. Ao que caiu, olhou para os lados e disse: "Não deixe o registrador saber." Em outras palavras, o rei Taejong foi caçar e caiu do cavalo. O registrador, fiel ao seu trabalho, registrou a história, mesmo com ordens para não contá-la. Essa história é uma anedota que mostra o esforço dos registradores para escrever o Shillok com transparência. Mas isso fica para outro vídeo. Espero que hoje vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a história da criação do Hangul e da importância de seu criador e de sua criação para o povo e para a identidade da Coreia. Até a próxima! Tchau, tchau! Parabéns pelo vídeo, Milena. Milena está aí com a gente? Tô Olá, aqui. tudo bem? Olá, tudo certinho. Me conta por que você decidiu falar sobre a criação do alfabeto coreano? Então, Rafaela, eu já estudo coreano há um tempo e eu vejo que aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, e as pessoas que eu tive contato, são divididas em dois grupos. As pessoas que têm contato com a língua, têm vontade de aprender e já estão no meio. E também algumas pessoas que não conhecem, não fazem ideia e acham que o coreano é uma língua asiática muito difícil de se aprender. E além de mostrar que o coreano foi um alfabeto, né, o Hangul foi um alfabeto criado para ser fácil, eu queria mostrar para as pessoas que nós somos capazes de aprender isso muito rapidamente e com isso dar um impulso para que as pessoas se envolvam mais não só com a cultura e com a história da Coreia, mas também aprendam a língua coreana, que é tão incrível. Legal. Milene, qual foi a maior dificuldade que você teve para produzir o vídeo? Olha, um desafio foi gravar todo esse texto, porque eu tive que pesquisar muita coisa, muitas informações foram de registros, então eu tive que gravar datas, nomes em coreano, informações, mas eu acho que o mais difícil foi conseguir buscar essas informações que muitas vezes estavam em coreano, não tinham tradução ou estavam só em inglês. Graças à equipe da embaixada, eu consegui buscar essas informações, principalmente a Diu, que me ajudou muito, mas foi um grande desafio. Agora me conta por que você decidiu aplicar para ser uma amiga da embaixada? Olha, foi mais uma reação. Quando eu vi que estava aberto, que a embaixada estava lançando essa proposta de nós, meros mortais, participarmos da ampliação da cultura coreana no Brasil, eu apliquei na hora. E, além disso, né, eu queria trazer um pouco mais da cultura para o Rio de Janeiro. Não só para a capital, mas para o estado, e mostrar para a embaixada que a gente está aqui querendo cultura, querendo mais informação, também ajudar as pessoas a descobrirem
novos modos de entrar em contato com a Coreia, sejam bolsas de estudos, sejam estudando a língua ou buscando mais informações como aqui estamos no festival. Legal, Milena, muito obrigada pela participação, parabéns pelo vídeo.